Bem-vindos a este vídeo histórico sobre um capítulo controverso e pouco conhecido da Reforma Cristã, a Inquisição Protestante. Neste vídeo, exploraremos um período turbulento do século XVI em que o movimento de reforma liderado por Martinho Lutero desencadeou uma série de eventos marcados pela intolerância religiosa, perseguições e julgamentos cruéis. O que começou como um desejo de liberdade religiosa e uma interpretação mais fiel das Escrituras, culminou em um período de medo, histeria e acusações infundadas. Adultério, bruxaria e até mesmo discordâncias sobre dogmas dentro do próprio protestantismo tornaram-se motivos para julgamentos e punições severas. As consequências da Inquisição protestante se estenderam além das fronteiras religiosas, atingindo também católicos e judeus. Fique conosco, e juntos, vamos desvendar os mistérios e as lições por trás da Inquisição protestante. A Inquisição protestante foi um período controverso na história do protestantismo, surgido como resultado do movimento de reforma liderado por Martinho Lutero no século XVI. Inicialmente, a reforma tinha o objetivo de combater os abusos do clero e promover uma reformulação das práticas religiosas da época. No entanto, à medida que o protestantismo se estabelecia em regiões onde se tornava dominante, também foram observadas estratégias de controle da fé e perseguições em nome da nova religião. Assim como a Igreja Católica havia realizado a Inquisição com o intuito de erradicar heresias e consolidar sua doutrina, alguns líderes protestantes e governantes adotaram práticas semelhantes para reprimir qualquer dissidência ou discordância dentro da própria fé protestante e combater outras religiões, como o catolicismo e o judaísmo. Durante esse período, suspeitos de crimes considerados contrários à ortodoxia protestante, como adultério, bruxaria e até mesmo divergências teológicas em relação a certos dogmas, foram alvo de perseguição e, em alguns casos, condenados à morte. A caça às bruxas foi especialmente difundida, levando à execução de centenas de mulheres acusadas de praticar magia e pactos com o diabo na Inglaterra. Essas perseguições e a intolerância religiosa também foram transferidas para as colônias na América do Norte, como no famoso episódio das Bruxas de Salem, onde várias adolescentes foram acusadas de invocar espíritos e praticar feitiçaria, sendo levadas a julgamento e, em alguns casos, condenadas à morte, baseando-se em acusações muitas vezes infundadas e supersticiosas. É importante ressaltar que a Inquisição protestante não foi um fenômeno generalizado em todas as regiões onde o protestantismo se estabeleceu. Algumas comunidades protestantes foram mais tolerantes e abertas ao diálogo e à liberdade religiosa, enquanto outras adotaram medidas mais repressivas para impor sua fé e suprimir qualquer forma de dissidência. A história da Inquisição protestante serve como um lembrete sombrio dos perigos da intolerância religiosa e do extremismo, independentemente da afiliação religiosa em questão. A Inquisição protestante foi mais prevalente em algumas regiões da Europa onde o protestantismo ganhou maior influência política e religiosa. Essas regiões incluíam países como a Escócia, Suíça, Alemanha, Países Baixos e partes da Escandinávia. Os métodos utilizados durante a Inquisição protestante variaram de acordo com o contexto histórico e as crenças teológicas predominantes em cada região. Um dos casos mais notórios de Inquisição protestante ocorreu na Escócia, onde o movimento reformista calvinista liderado por John Knox estabeleceu uma rígida forma de protestantismo conhecida como presbiterianismo. Durante o período de 1560 a 1660, a Igreja da Escócia, Kirk, e os tribunais civis colaboraram para identificar, julgar e punir aqueles considerados hereges, bruxos ou praticantes de magia. Muitos suspeitos foram julgados e executados por heresia ou bruxaria, especialmente durante a famosa caça às bruxas na Escócia. Na Suíça, onde a reforma foi liderada por Ulrico Zwinglio em Zurique e por João Calvino em Genebra, a Inquisição protestante também foi aplicada em alguns casos. Em Genebra, a cidade sob o domínio calvinista, ocorreram julgamentos de pessoas acusadas de heresia e blasfêmia. O caso mais conhecido é o de Miguel Servet, um teólogo espanhol que teve suas ideias teológicas consideradas heréticas e acabou sendo queimado na fogueira em 1553. Na Alemanha, a Inquisição protestante foi menos institucionalizada, mas tribunais locais foram usados para julgar indivíduos considerados hereges ou bruxos.
Por exemplo, na cidade de Bamberg, um tribunal especial conhecido como Consistório de Bruxas foi estabelecido em 1628 para combater a bruxaria, levando a várias execuções. Nos Países Baixos, onde o calvinismo também ganhou força, o governo muitas vezes reprimiu outras formas de protestantismo consideradas heréticas, como o anabatismo. Os anabatistas, conhecidos por sua crença no batismo adulto em vez do batismo infantil, foram perseguidos em várias regiões controladas por calvinistas. A Inquisição protestante também teve impacto em relação aos judeus, apesar de o antissemitismo ser uma característica mais marcante da Inquisição católica. Em algumas áreas protestantes, os judeus foram alvo de restrições, expulsões e, em casos extremos, perseguições. É importante ressaltar que a Inquisição protestante não se estendeu a todas as regiões protestantes, nem a todas as comunidades ou líderes protestantes. Muitos defensores da Reforma eram defensores da liberdade religiosa e se opunham à violência religiosa. A Inquisição protestante foi mais proeminente em momentos de tensão política e social e refletiu a intolerância religiosa que permeou grande parte da Europa durante esse período conturbado da história. Algumas características comuns da Inquisição protestante incluíam julgamentos e punições. Assim como na Inquisição católica, a Inquisição protestante conduzia julgamentos de suspeitos considerados hereges, bruxos ou praticantes de magia. Aqueles que eram considerados culpados poderiam enfrentar punições severas, incluindo tortura, exílio ou até mesmo a pena de morte, muitas vezes por meio de execuções públicas, como queima na fogueira. Uso de informantes e denúncias. A Inquisição protestante frequentemente contava com informantes e denúncias de membros da comunidade para identificar indivíduos suspeitos de heresia ou bruxaria. A denúncia de um vizinho, amigo ou parente poderia levar a uma investigação e subsequente julgamento. Intolerância religiosa. A Inquisição protestante era uma manifestação da intolerância religiosa da época, onde a dissidência religiosa era vista como uma ameaça à estabilidade social e política. Crenças consideradas fora da ortodoxia protestante dominante eram reprimidas e combatidas. Influência do governo e da Igreja. A Inquisição protestante muitas vezes envolvia a colaboração entre líderes religiosos e governamentais. Tribunais civis trabalhavam em conjunto com líderes eclesiásticos para identificar, processar e punir os acusados. Medo e histeria coletiva. Assim como ocorreu na Inquisição católica, a Inquisição protestante também pode ser atribuída a períodos de medo, histeria coletiva e superstição. A crença generalizada em bruxas e feitiçaria alimentou uma atmosfera de paranoia e suspeita, levando a acusações infundadas e processos injustos. É importante mencionar que nem todos os líderes protestantes ou comunidades aderiram à Inquisição protestante, e alguns se posicionaram contra essas práticas. Alguns teólogos protestantes, como Sebastian Castellio, defenderam a liberdade religiosa e a tolerância, opondo-se veementemente à violência religiosa. Além disso, a Inquisição protestante não durou tanto tempo quanto a Inquisição católica. Em muitos lugares, a intensidade das perseguições diminuiu ao longo do tempo, à medida que as ideias de liberdade religiosa e tolerância começaram a ganhar espaço, principalmente no contexto das guerras religiosas que assolaram a Europa durante o século XVI e início do século XVII. Hoje, olhando para o passado, é importante aprender com os erros cometidos durante a Inquisição, seja ela protestante ou católica, e valorizar os princípios de liberdade religiosa, respeito às diferenças e coexistência pacífica. A história da Inquisição é um lembrete sombrio dos perigos do fanatismo religioso e da intolerância, reforçando a importância de promover a compreensão mútua e a diversidade cultural e religiosa. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar a explorar mais temas históricos e culturais, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Não perca nenhuma atualização do nosso canal. Se inscreva agora mesmo para receber notificações sobre novos vídeos e ficar por dentro das próximas produções. E, por fim, queremos ouvir sua opinião. Deixe seu comentário abaixo,
compartilhando suas reflexões sobre a Inquisição Protestante ou qualquer outro assunto que queira discutir. Suas ideias são importantes para nós e para toda a comunidade que busca conhecimento e entendimento mútuo. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada e contamos com a sua presença nos próximos episódios. Até breve, e que possamos caminhar juntos rumo a um mundo mais tolerante e empático.